Bom, pessoal, então esse é o nosso último vídeo da nossa série aqui sobre contabilidade básica. Então, para você que não chegou aqui agora, perdeu, não tá entendendo nada, prazer, meu nome é Eliane Reis, eu sou a fundadora do Momento de Estudar e a gente está trabalhando aqui com uma sequência de aulas onde a gente está vendo toda a parte de contabilidade básica introdutória aqui para vocês. E aí a gente saiu do absoluto zero para você que nunca viu contabilidade na vida, não sabe que bicho é esse. A gente tá aqui na nossa última aula dessa série, o conteúdo vai ficar aqui gratuito para vocês. E a playlist tá aqui, né? Eu vou deixar o link aqui na descrição do vídeo, mas ela tá aqui no canal, a playlist totalmente gratuita com toda a parte teórica, tá? Então, você pode voltar, né, assistir desde a primeira aula, caso seja o seu interesse, ou os tópicos, né, só ir analisando lá o título dos vídeos, onde eu já falei pra vocês, né, o que a gente vai ver em cada vídeo. Nessa aula de hoje, então, é a nossa última aula, onde a gente vai ver sobre balanço patrimonial. Então, a gente vai trabalhar com a parte teórica. Depois, futuramente, né, tem muitos outros conteúdos aqui no canal, e aí vocês podem ir fazendo questões, tem listas de questões, tem várias coisas aqui que já estão disponíveis, né? Então, nesse momento a gente vai ver a parte teórica. Bom, então eu separei aqui pra gente uma apresentação com alguns conteúdos que a gente vai ver aqui hoje. Eu vou colocar aqui na tela. Se você tiver qualquer dúvida, deixe na área de comentários, tá? Suas dúvidas, que aí depois, conforme o tempo for passando, eu volto. For passando assim, porque eu não entro todo dia aqui, né? Então, conforme eu vou entrando nas possibilidades que eu tenho, eu entro para responder, eu leio os comentários. Então, assim, eu leio todos os comentários. Agora, se eu vou conseguir responder todos, é outro nível, né? Mas eu tento responder a grande maioria, tanto aqui quanto no blog. E aí eu vou deixar aqui na descrição do vídeo, tá? Os links para vocês acessarem as minhas redes sociais. Eu vou deixar aqui também as possibilidades dos dois cursos que a gente tem no momento com matrículas abertas. Então, um deles é o preparatório para o exame de suficiência, que a gente vai estar abrindo uma turma nova agora nesse momento, então você pode entrar agora. As matrículas estão abertas e todas as informações elas estão no link aqui na descrição do vídeo. E a gente tem também o curso regular de contabilidade geral, onde você vai aprender contabilidade geral do absoluto zero. E aí o link também está aqui na descrição do vídeo. Todos os cursos, tá? Eles têm a disponibilidade com acesso de 1 ano, então vocês têm lá toda a parte teórica do que a gente vai ver, toda a parte teórica acompanhado com questões comentadas, tudo com material em PDF, em videoaulas. Então, são cursos bastante completos e que estão, né, proporcionando aí aos alunos, eu tive feedbacks bem interessantes em relação a ele. Então, tá um curso bem legal e tá sendo gravado, regravado, constantemente gravado, né, com muito carinho para vocês. Bom, se tiverem qualquer dúvida sobre os cursos, dentro de cada página tem um link lá, tem um botão do WhatsApp e vocês podem chamar para poder tirar as dúvidas de vocês em relação ao curso. Aqui nesse vídeo aqui, então, primeiro eu peço que vocês se inscrevam no canal, porque eu sei que a grande maioria de vocês só vem cá, assiste o vídeo, não curte, não se inscreve, não faz nada e vai embora. E aí, como eu sempre digo, o conteúdo aqui é gratuito, eu cobro em curtidas, então tem que curtir pelo menos o vídeo. Então, vai pagar o vídeo por isso, né? O conteúdo aqui é gratuito. Eu peço para vocês compartilharem esse canal, né? Indicar o canal para os seus amigos que estudam contabilidade, para que tanto, né, o conteúdo possa ser útil para a maior quantidade de pessoas possível, e que vocês curtam o vídeo para que o YouTube entenda que o conteúdo é relevante para alguém e ele possa também indicar para mais pessoas, tá? Então, curta o vídeo, se inscreva no canal. Na descrição do vídeo tem, então, todos os links de cursos e redes sociais que vocês vão me encontrar, tá? Vamos, então, para a nossa aula de hoje. Bom, pessoal, então, nessa aula de hoje nós vamos falar sobre balanço patrimonial. Como eu disse, é o último vídeo da nossa série de contabilidade básica aqui no nosso canal no YouTube. A gente já viu várias coisas aqui, né, nessa sequência, então, vários conceitos. Eu quero relembrar e passar com vocês pela última vez pelos conceitos que a NBCTG Estrutura Conceitual trouxe pra gente, que é o nosso CPC 00. Então, ele fala
sobre a definição de ativo, onde ele diz que ativo é um recurso econômico presente e controlado pela entidade como resultado de eventos passados. E o que é um resultado de eventos passados? Um resultado de eventos passados é uma situação onde eu tenha, então, por exemplo, se eu comprei essa caneca aqui, se eu tenho essa caneca hoje, então eu tenho essa caneca hoje, uso ela para tomar chá enquanto eu tô gravando para vocês. Se eu tenho essa caneca hoje, ela é resultado de um evento passado. Então, em algum momento lá atrás, eu tinha então um dinheiro, eu troquei por essa caneta. Então, eu tinha o dinheiro, peguei uma moedinha, é a moeda que estava mais perto. Então, é 10 centavos, vai ficar pequenininho no vídeo. Então, eu tinha um dinheiro e troquei por essa caneta. Lógico que a caneca não custou 10 centavos, né? Mas eu tinha dinheiro, troquei por essa caneca. E aí, foi um resultado de um evento passado. Esse evento passado aconteceu lá, eu troquei e agora eu levei essa caneca, eu tenho ela porque naquele momento eu fiz a troca do meu recurso financeiro pela caneca. Então, é isso. Então, o ativo é um recurso presente neste momento eu tenho a caneca, controlado pela entidade, a caneca ela é controlada por mim e é como resultado de um evento passado, porque lá atrás, meses atrás, anos atrás, nesse caso é anos atrás, não sei quanto tempo eu tenho essa caneca, mas ela já tá bem manchada, então tem muitos anos que eu tenho essa caneca. Eu fiz então a troca dos meus recursos, né, do meu recurso pelo objeto que está aqui disponível. Então é isso. Nós temos o conceito de passivo. Passivo é uma obrigação presente de transferir um recurso econômico como resultado de evento passado. O que é transferir o recurso econômico? Mais uma vez, eu vou transferir o meu recurso econômico. Então, eu tenho o meu dinheiro, eu vou transferir pela obrigação. Então, vamos supor que eu tenho aí, eu tô pagando um boleto, eu tenho um boleto, esse boleto vai representar para mim uma obrigação, eu tenho a obrigação de pagar aquela situação, seja por um bem que eu comprei ou seja por um serviço que eu contratei, e eu vou trocar o meu recurso econômico, então, os meus dinheiros, né? O recurso econômico, eu vou colocar um cifrão aqui, é o dinheiro, então eu vou trocar o meu recurso econômico pela aquitação dessa obrigação. Então, a forma de transferir isso é isso, né? Eu tenho uma obrigação de pagar aquela pessoa, eu tenho o recurso econômico e aí eu vou trocar o recurso econômico com aquela pessoa, né? Pela obrigação que eu tenho com ela. E aí, quando eu falo com ela, lógico, são entidades, são empresas, são várias situações. Não quer dizer que eu tô devendo aqui pro vizinho aqui da frente e eu vou, né? Não há nada disso, né? Com uma entidade. E aí a gente tem então isso. Então, o passivo é uma obrigação presente. Então, nesse momento eu tenho essa obrigação para pagar. Eu tenho esse boleto para pagar, eu tenho essa duplicata para pagar, eu tenho uma nota promissória, eu tenho, sei lá, a fatura do cartão de crédito, enfim, tá? De transferir um recurso econômico como um evento passado. E a gente tem o patrimônio líquido. O patrimônio líquido é a participação residual dos ativos da entidade após a dedução dos seus passivos. Então, de todo o meu ativo que eu tenho, eu vou então subtrair todo o passivo que eu tenho de obrigação e aquilo que sobrar vai ser chamado de participação residual, que é o meu patrimônio líquido. Então, mais uma vez, né, aqui ele trata, quando ele fala de ativo, ele fala de recurso econômico. Então, eu trouxe aqui, novamente, né, porque a gente já viu isso, a gente vai ver, então, sobre a definição de recurso econômico. E a NBCTG Estrutura Conceitual, ela diz que é um direito que tem o potencial de produzir benefícios econômicos. Então, fique atento sempre à possibilidade de produção de benefícios econômicos, porque isso vai caracterizar pra gente que aquilo é um recurso econômico, tá? Bom, aí pra gente finalizar então e ver a parte de balanço patrimonial, eu gostaria de passar com vocês sobre as demonstrações contábeis obrigatórias. Então, nós temos as demonstrações contábeis que são obrigatórias, lógico, a gente tem várias demonstrações, elas não estão todas aqui listadas, aqui a gente tem só as que são obrigatórias. Mas a gente vai ver que a gente tem a obrigatoriedade por dois meios. Nós temos pela NBCTG 26, que trata da apresentação das demonstrações contábeis. Lá no item 10, ela vai falar pra gente quais são as demonstrações contábeis.
e tem a obrigatoriedade que trata também, que vem na Lei 6.404 de 76. E a gente vai ver que elas não são iguais, então a gente precisa ter muita atenção em relação a isso quando a gente vai resolver questões. Pela NBCTG 26, nós temos como demonstrações contábeis obrigatórias o balanço patrimonial, a demonstração do resultado do exercício, a demonstração do resultado abrangente, a demonstrações das mutações do patrimônio líquido, a demonstração dos fluxos de caixa e a demonstração do valor adicionado e as notas explicativas. Pela Lei 6.404, nós temos como obrigatoriedade o balanço patrimonial, a demonstração do resultado do exercício, a demonstração dos lucros ou prejuízos acumulados, a demonstração dos fluxos de caixa, com um detalhe de que se a companhia for fechada e o patrimônio líquido for maior que 2 milhões de reais, a gente vai ter a obrigatoriedade para elas, para as companhias fechadas. Para as companhias abertas, a obrigatoriedade é que todas as companhias abertas devem fazer a publicação, a demonstração das demonstrações dos fluxos de caixa. Então, tem essa observação e tem as demonstrações do valor adicionado, que vai ser só para as companhias abertas, tá? Então, nós temos essa diferença entre os dois. Como que eu vou saber isso? Decorado não vai ser, né? Porque, como eu sempre digo aqui, eu não indico que ninguém decore nada. Então, você vai aprender isso conforme você for resolvendo questões aí do seu objetivo. Então, se você estiver estudando para o exame de suficiência, tem questões, a gente vê essas questões na nossa aula lá no Momento de Estudar para o CRC. Se você está estudando para, de repente, trabalhar na área ou para concursos, a gente tem a aula lá no curso regular de contabilidade geral, e aí a gente resolve questões e a gente vai aprendendo isso. Porque se a gente decora, né, é muito possível que a gente venha a esquecer depois na hora que a gente mais precisar. Então, quais são as demonstrações contábeis que são similares nos dois? Então, a gente tem o balanço patrimonial, a demonstração do resultado do exercício, a DFC com alguns detalhes para 6.404 e a DVA, né, com a observação de que na 6.404 ela vai se aplicar apenas para as companhias abertas. Quer dizer que no caso aqui a DVA não pode ser publicada pela companhia fechada? Claro que não. A companhia fechada pode fazer? Pode, mas ela não é obrigatória. Se não é obrigatória, ela vai ser o quê? Facultativo. Então ela vai fazer se ela quiser ou não, né? E aí a gente tem a situação aqui da DMPL e a DLPA. A DMPL, ela vai mostrar pra gente todas as mutações do patrimônio líquido. Então, vai mostrar tudo que tiver de alteração, que for acontecendo aí no patrimônio líquido. E a gente tem a DLPA. A DLPA é a demonstração dos lucros ou prejuízos acumulados, ou seja, ela vai ver só o lucro ou prejuízo. Você concorda que os lucros ou prejuízos estão dentro do patrimônio líquido? Então, quando a gente publica a DMPL, automaticamente a gente também está publicando a DLPA. Só que a DLPA está contida, né? Então, a gente tem aqui a DMPL e a DLPA. Então, a gente tem aqui todo o conjunto, né? A DMPL está dentro da DLPA, tá? Então, quando a gente publica a DMPL, que é a demonstração das mutações do patrimônio líquido, automaticamente a gente vai ter todas as informações sobre lucros ou prejuízos acumulados. Então, não se faz necessário, né, pela NBCTG 26, não se faz necessário que você publique novamente as mesmas informações no formato de outra demonstração. Tá? Então, é isso que a gente tem aqui como demonstrações contábeis obrigatórias. Bom, a representação gráfica, então, do balanço patrimonial. Então, a gente também já trabalhou com isso nas aulas anteriores. A gente viu que a gente tem, então, um contexto geral, onde a gente vai dividir de dois lados. Então, a gente tem aqui uma situação onde, de um lado, a gente tem o ativo, do outro, a gente tem o passivo e o patrimônio líquido. Considerando que o total do ativo é igual ao total do passivo mais patrimônio líquido, e por isso que a gente tem a equação fundamental da contabilidade.
onde o ativo é igual ao passivo mais o patrimônio líquido. Então, no ativo, a gente tem o conjunto de bens e direitos, no passivo, a gente tem as obrigações. O total do valor do ativo tem que ser absolutamente igual ao total do valor do passivo, e é assim que a gente sabe que a gente bateu um balanço. Quando os valores forem, né, o total do ativo for igual ao total do passivo mais patrimônio líquido. A gente vê dentro do balanço patrimonial a natureza das contas, a gente também já passou por uma aula de natureza das contas, então a gente sabe que as contas do ativo têm natureza devedora, ela é formada, né, o ativo é formado pelos bens e direitos, né, eles têm natureza devedora. E o passivo é formado, ele possui natureza credora, o passivo são as obrigações e o patrimônio líquido possuem natureza credora. A gente tem também as contas retificadoras. As contas retificadoras são aquelas que possuem natureza contrária à natureza predominante do grupo. Então, lá no ativo, as contas retificadoras do ativo vão possuir uma natureza contrária à natureza predominante do grupo. Qual é a natureza predominante do grupo do ativo? A natureza é devedora. Então, as contas retificadoras do ativo possuem natureza credora. Lá no passivo, qual é a natureza predominante do grupo? A natureza predominante do grupo do passivo são as naturezas credoras. Então, as contas retificadoras do passivo, elas possuem natureza devedora, que é a natureza contrária à natureza predominante do grupo. As contas do patrimônio líquido possuem natureza credora, né? E aí, no mesmo caso, se possuírem contas retificadoras, as contas possuirão natureza devedora, que é a natureza contrária à natureza predominante do grupo. Então, é isso que a gente viu na aula de natureza das contas. Então, foi isso que a gente viu lá na nossa aula de natureza das contas. Bom, aí aqui eu quero trazer também para vocês mais um detalhe que pode influenciar aí na sua resolução de questões, é que o balanço patrimonial, as nomenclaturas, nós temos sinônimos, tá? Como assim sinônimos? São nomes que representam as mesmas situações para o ativo, para o passivo e para o patrimônio líquido. Então, a questão, ela pode pedir não só para você, por exemplo, encontre o ativo, ela pode falar encontre o capital investido. E aí você vai saber que é ativo. Então, são sinônimos, são nomes que representam a mesma situação. Então, são sinônimos do ativo: o capital aplicado, a aplicação de recursos, patrimônio bruto e capital investido. Todos esses nomes representam situações que representam o ativo. Então, você pode falar que ativo é igual ao capital aplicado, que é igual, né? É o mesmo nome. Ele pode ser chamado de ativo ou capital aplicado ou aplicação de recursos ou patrimônio bruto ou capital investido. O passivo também possui sinônimos, então o passivo pode ser chamado de capital de terceiros, de recurso de terceiros, de passivo exigível, de passivo real, de capital alheio. Então, todo esse conjunto vai representar para a gente o passivo, né? Só a nomenclatura que ela pode mudar. E o patrimônio líquido pode ser chamado de capital próprio, de recursos próprios, de situação líquida, de passivo não exigível e de riqueza própria. Todo esse conjunto aqui, ele pode ser chamado também de patrimônio líquido. Então, esses são os sinônimos para os nomes. E aí é lógico, né? Você vai aprendendo, você vai assimilando a nomenclatura conforme você for resolvendo questões. E aí eu até indico que se você baixou o plano de contas lá na nossa aula sobre plano de contas, eu indico que você anote essas nomenclaturas no seu plano de contas, porque isso vai facilitar conforme você for resolvendo questões e precisar fazer alguma consulta, você vai assimilando as nomenclaturas. A gente tem também que o balanço patrimonial, a gente tem a divisão entre aplicação de recursos e origem de recursos. As contas do ativo são chamadas de aplicação de recursos e as contas do passivo e patrimônio líquido são chamadas de origem de recursos, tá? Então, a gente vai ter essa diferença aí também e as questões também podem vir trazendo aí para você, de repente, fazer a distinção de aplicação e origem de recursos. Então, aqui tem a mesma tabela, tá? Se você quiser paralisar o vídeo só para você verificar aqui as nomenclaturas,
É a mesma tabela que a gente viu aqui, só que ela tá aqui em colunas, né? Então é a mesma coisa. Bom, e aí a 6.404, ela é lá de 76, a gente já viu isso também. Ela vai dizer no seu artigo 175 que o exercício social terá duração de 1 ano e a data do término será fixada no estatuto, na Constituição da Companhia, e nos casos de alteração estatutária, o exercício social poderá ter duração diversa. Então, ele pode ter duração além de 1 ano, desde que esteja no estatuto. O que é esse 1 ano? 1 ano é o período de tempo onde que a gente vai ter aí uma situação de uma atividade operacional da entidade. Então, durante 1 ano pode ser esse período aí, né? Vai ser então 12 meses. A gente vai ver então, por exemplo, as demonstrações. Se a empresa fala que o período dela de exercício social é de 1 ano, então provavelmente ela vai ter aí uma situação onde as demonstrações contábeis dela vão representar 1 ano. Mas pode ser que mesmo que esse 1 ano, que vai ser representado por todas as atividades operacionais dessa entidade, pode ser que a empresa ela faça pequenos períodos, por exemplo, períodos trimestrais, períodos semestrais, e elas publiquem as demonstrações nesses períodos, tá? A gente vai ver que esse 1 ano, esses 12 meses, eles vão definir para a gente na hora de resolver questões sobre a situação onde a gente tem a diferenciação entre ativo circulante e não circulante, e a gente acabou vendo isso na nossa aula sobre plano de contas, né? Então, tudo que a gente tem de até 12 meses, a gente vai colocar como ativo circulante. Tudo que for maior que 12 meses, a gente vai considerar como não circulante. Isso tanto nas contas do ativo quanto nas contas do passivo circulante. Então, passivo circulante até 12 meses. Passivo não circulante, tudo que for maior que 12 meses. Isso por quê? Porque o nosso exercício social é de 1 ano. Então, a gente vai considerar esse parâmetro para a gente considerar aqui essa situação. Mas, como ele mesmo diz, a companhia, né? Então, sei lá qual companhia vai ser, ela pode ter uma duração maior que 12 meses. Então, ela pode estabelecer que o período dela seja de 15 meses, de 2 anos. Ela pode, e aí ela vai evidenciar isso no estatuto social, e as demonstrações contábeis dela vão ser de período a período, então não exatamente 1 ano, tá? Então a gente vai ter tudo isso. Na NBCTG 26, que trata de apresentação das demonstrações contábeis, tem 2 itens importantes que vai tratar sobre isso. No item 60, ele diz que a entidade deve apresentar ativos circulantes e não circulantes, e passivos circulantes e não circulantes como grupos de contas separados no balanço patrimonial, de acordo com os itens 66 a 76, exceto quando uma apresentação baseada na liquidez proporcional proporcionar informação confiável e mais relevante. Quando essa exceção for aplicável, todos os ativos e passivos devem ser apresentados por ordem de liquidez. E no item 61, ele diz que qualquer que seja o método de apresentação adotado, a entidade deve divulgar o montante esperado a ser recuperado ou liquidado em até 12 meses ou mais do que 12 meses após o período de reporte para cada item do ativo e passivo. Então, são itens importantes aí relacionados ao ciclo aí entre circulante e não circulante. No item 68, ele vai dizer que o ciclo operacional da entidade é o tempo entre a aquisição de ativos para o processamento da sua realização em caixa e seus equivalentes. Quando o ciclo operacional normal da entidade não for claramente identificável, pressupõe-se que a sua duração seja de 12 meses. Então, a questão, ela não falou nada, ela não disse qual é a situação, qual vai ser o período do ciclo operacional. Então, se ela não falou nada, a gente vai considerar que seja de 12 meses, tá? A Lei 6.404, ela vai falar lá no artigo 178, que no balanço as contas serão classificadas segundo os elementos do patrimônio que registrem e agrupadas de modo a facilitar o conhecimento e a análise da situação financeira da companhia. Parágrafo 1º. No ativo, as contas serão dispostas em ordem decrescente de grau de liquidez dos elementos nela registrados nos seguintes grupos: no ativo circulante,
e ativo não circulante composto por ativo realizável a longo prazo, investimentos e imobilizado intangível. No passivo, parágrafo 2º, no passivo as contas serão classificadas nos seguintes grupos: passivo circulante, passivo não circulante, patrimônio líquido, dividido em capital social, reservas de capital, ajustes de avaliação patrimonial, reservas de lucros, ações em tesouraria e prejuízos acumulados. E no parágrafo 3º, ele diz que os saldos devedores e credores que a companhia não tiver direito de compensar serão classificados separadamente. Bom, pessoal, então a parte teórica que eu precisava trazer para vocês sobre balanço patrimonial é isso. Provavelmente no futuro eu devo trazer alguma lista de questões para a gente poder resolver, mas a parte teórica mesmo é isso, tá? Então, essa foi a nossa aula de hoje. A gente encerra aqui a nossa parte de contabilidade introdutória básica. Como eu disse, futuramente a gente pode trabalhar com uma lista de questões para a gente aprender, de repente, a bater um balanço, né? E entender como que isso vai fazer, como que a gente vai fazer, ou fazer uma parte de escrituração. Tem outros conteúdos aqui no canal também sobre escrituração e que a gente termina acabando fazendo a parte do balanço patrimonial. Mas o que eu ia trazer aqui pra gente nessa série é isso. Eu agradeço por você ter assistido até aqui. Não se esqueça de se inscrever aqui no canal do YouTube, me seguir lá no Instagram, tanto no Momento de Estudar quanto no meu pessoal, que é Reis Eliane 2. O Facebook é o Momento de Estudar, tem a página, tem grupos lá, tanto para concursos quanto para o exame de suficiência. E tem o nosso Telegram, que é aberto também, a participação é gratuita, e ele é o @Momento de Estudar. A gente tem outras várias situações, outras várias questões, outras provas comentadas, outras várias teorias, tem muita coisa, né, lá no blog, que é o momentodeestudar.com.br. Eu agradeço por você ter assistido até aqui. Curta o vídeo, se inscreva no canal, compartilhe com o seu amigo que estuda contabilidade e depois me conta o que você achou de toda essa série de contabilidade introdutória básica aqui no nosso canal. Bons estudos para vocês, a gente se vê nos nossos próximos vídeos. Até mais!